Não há dúvidas que o Itaú é o melhor bancão da nossa bolsa. Esse gigante do nosso mercado vem apresentando uma regularidade de resultados invejável para os seus concorrentes. Mas será que ainda é uma boa oportunidade de investimento depois da alta expressiva que ele já teve no ano de 2025? No vídeo de hoje nós vamos analisar os últimos resultados do banco, avaliar os seus riscos ocultos e, é claro, calcular o preço-teto para as ações no ano de 2025. Então pega papel e caneta e vem estudar essa empresa comigo. Meu nome é Igor Prado e bem-vindos ao canal Aposentando. Bom, para você que caiu nesse vídeo procurando algo sobre a Itaúsa, fica por aqui que você vai entender por que esse vídeo também se encaixa para você. A Itaúsa, ela é uma holding que detém as ações do Itaú e de algumas outras empresas. Só que dentro do resultado da Itaúsa, 95% do resultado dela vem do Banco Itaú. O que faz com que para você estudar a Itaúsa, você precisa necessariamente entender o que acontece no Banco Itaú, pois o resultado dela vem majoritariamente do Bancão Itaú. Então, bora começar nossa análise? Bom, pessoal, o primeiro ponto de qualquer análise sobre empresa é você entender o que é a empresa, qual que é o histórico dela, onde é que ela está situada e o que ela está pretendendo fazer com a sua estratégia comercial. Bom, o Itaú ele é um banco com mais de 100 anos de história e é o maior banco da América Latina. É também a marca mais valiosa da América do Sul. Hoje ele está presente em 18 países e conta com 96,3 mil colaboradores. O banco começou lá no ano de 1924 e passou por várias aquisições estratégicas na sua história, como o BBA lá em 2022, o Unibanco em 2008, a ZUP em 2019, o que ajudou em muito a empresa a começar o seu desenvolvimento tecnológico e adentrar dentro do mercado de bancos digitais. Então, dentro do Banco Itaú, hoje a gente tem várias marcas muito conhecidas, como o Personalité, o Private Bank, a Uniclass e o Itaú Agências, que são focados principalmente na pessoa física. E para a pessoa jurídica, eles têm os serviços para micro e pequenas empresas, médias empresas, o Large e o Ultra, que atende a empresas acima de 4 bilhões de reais. E oferecendo para os seus clientes vários serviços, de toda a gama de produto que os bancos precisam oferecer, como cartões, operações em bolsa, previdência e capitalização, seguros, financiamento para veículos e imóveis, administração de fundos e assim por diante. O banco vem nos últimos anos tendo investimento incrível em tecnologia, sendo o bancão que mais conseguiu se adaptar a esse novo mercado dos bancos digitais, onde ele conseguiu mesclar tanto a sua base de clientes antigos com essa nova geração de bancos que chegou para ficar. Então ele está investindo muito em design, tecnologia, dados e inteligência artificial e novos produtos que os clientes buscam através desse tipo de banco. Aqui a gente pode ver o quanto que o banco está crescendo no seu investimento com tecnologia. Em 2025 ele planeja gastar 119% a mais para investimento em tecnologia dentro do banco. E isso está gerando para ele uma eficiência muito grande, porque quando o banco investe em tecnologia, ele acaba fazendo com que menos pessoas precisam ir até a agência, logo ele precisa ter menos agências e menos funcionários e consegue entregar mais valor com menos capital investido. E entrando aqui já nos resultados, a gente consegue ver que o banco, através do tempo, conseguiu gerar muito valor para o seu acionista. Ele saiu lá de 2013 com 15,8 bilhões de lucro líquido, tendo uma alta praticamente ano após ano. Foram poucos anos que ele teve um decréscimo no seu lucro, como 2016, que a gente estava enfrentando uma crise econômica muito grande aqui no Brasil, e 2020 com a pandemia, mas nos outros anos todos ele teve um acréscimo do seu lucro, chegando em 2024 com 41,4 bilhões de lucro líquido. É o banco que mais entregou lucro no ano passado, isso em valores absolutos, E a gente consegue enxergar aqui também o custo de capital do banco, que veio aumentando de 2020 para cá, devido à alta da Selic. Incrivelmente, em 2024 ele conseguiu até abaixar o seu custo de capital, mesmo com a Selic aumentando, mas consistentemente o seu ROI também vem aumentando, ou seja, o spread do banco, que é como ele ganha dinheiro, é a diferença de juros entre o custo que ele faz a captação e o custo que ele consegue rentabilizar através do empréstimo, também veio aumentando, passando de 14,5% lá em 2020, onde o banco teve uma crise devido à pandemia, para 19,3%, 20,3%, 21% e 22,2% no ano de 2024, o que até aumentou ainda no ano de 2025, onde ele saiu de 21,9% no primeiro trimestre do ano passado
para 22,5 no primeiro tri desse ano. Também teve um aumento do seu custo de capital, sendo de 13,8 para 14,8, mas totalmente justificável devido à alta da Selic. Então o banco saiu de um lucro de 9,8 bilhões no primeiro trimestre de 2024 para um lucro de 11,1 bilhões no primeiro tri de 2025. A margem financeira com clientes também vem aumentando nos últimos trimestres, chegou a 29 bilhões no primeiro tri de 2025 contra 25,8 no primeiro tri de 2024, aumentando assim 13,9%. O custo de crédito, como a gente viu, subiu um pouco, 2,1% tri contra tri. A receita de serviços e resultado de seguros subiu 5,6%. Despesas não decorrentes de juros subiram 9,8%. Isso aqui é um detalhe importante, né? O banco aumentou as suas despesas muito acima do que a inflação, então é um detalhe para a gente prestar atenção. Porém, o resultado recorrente gerencial subiu 13,9% tri contra tri. O que é importante, né? As despesas subiram bastante, porém, os lucros cresceram numa taxa mais acelerada. Olhando mais um pouco para a carteira de crédito do banco, para entender da onde que ele consegue ter os seus lucros, a gente vê que a parte de pessoa física tem uma representação de 448 bilhões da carteira de crédito. Isso aqui vai dar aproximadamente uns 40%. E dentro desses 448 bilhões, a gente tem cartão de crédito, crédito pessoal, crédito consignado para veículos e o crédito imobiliário. Micro, pequenas e médias empresas ficam com 273 bilhões da carteira de crédito, uns 23% aproximadamente, e as grandes empresas com 425 bilhões, representando cerca de 37, 38%. Totalizando então no Brasil 1,14 trilhão de reais. E o restante das operações na América Latina contribuem com 235 bilhões de reais na carteira de crédito total do banco, que tem 1,3 trilhões de reais como crédito no mercado. Olhando aqui para a inadimplência do banco, que é um ponto que a gente precisa prestar muita atenção, a gente consegue ver que de março do ano passado ela bateu um pico de 2,4%, veio caindo até o final do ano passado e chegou a bater a mínima em dezembro de 2% e teve uma leve alta agora no último trimestre para 2,2%. Então a gente precisa enxergar nos próximos resultados do banco, principalmente isso, se essa inadimplência ela vai se manter controlada ou ela vai começar a ter uma tendência de alta daqui para os próximos trimestres. O que preocupa e pode com certeza prejudicar os próximos resultados do banco. Assim como ela pode se manter estável até continuar numa tendência de baixa e melhorar os resultados do banco. Por isso que é importante a gente sempre estar analisando os resultados novos que saem trimestre após trimestre de cada empresa investida nossa. E não somente comprar a empresa e largar ela lá e não acompanhar o que ela está apresentando de resultados após a compra que você fez dela. Então, na inadimplência após 90 dias, a gente também vê que ela vem numa tendência de baixa no ano passado e continuou nesse ano, batendo então 2,3% no primeiro tri de 2025. Só que o que acontece? A inadimplência de 15 a 90 dias, normalmente ela indica um pouco antes que a inadimplência vai piorar. No caso aqui, ela já começou a ter uma leve escalada. Então, se esse risco realmente se materializar, a gente pode ver a partir do próximo trimestre uma inadimplência maior também nesse indicador de mais de 90 dias. E a gente vê que o principal segmento que está dando inadimplência no Itaú são as pessoas físicas, né? Que saíram de 2,84% para 3,1%. Já pequenas, médias e grandes empresas estão praticamente estáveis, né? Aqui com micro e pequenas empresas com 1,4% para 1,4%, ou seja, manteve o mesmo nível, e nas grandes empresas saindo de 0 para 0,2%, que já é um aumento para a gente prestar atenção, mas ainda é baixo. E o banco consegue também ser um dos mais eficientes do nosso mercado, com um índice de eficiência de apenas 36%, isso no Brasil, e 38,1% na totalidade das suas operações, né, incluindo a América Latina. E o que é o índice de eficiência de um banco, né? Esse número ele mostra qual que é a porcentagem da receita do banco que se reverte em despesas. Ou seja, de todo o faturamento do banco, 36% daquilo é gasto com despesas. Então, quanto menor for o índice de eficiência, melhor para o banco. E aqui está o guidance que a empresa prevê para o ano de 2025. O guidance seria as previsões que o banco tem de crescimento para alguns indicadores que ele separa para nós. Então, ele prevê um crescimento da carteira de crédito de 4,5% a 8,5%. E esse aqui é o principal número que a gente tem que enxergar. A margem financeira com clientes também eles prevê que vai aumentar entre 7,5% e 11,5%. O custo de crédito vai ficar entre 34,5 bilhões e 38,5 bilhões. E a receita de prestação de serviços e seguros deve crescer entre 4% e 7%. Então, pela projeção do banco aqui, isso já pensando lá no preço teto que a gente vai calcular no final do vídeo, nós vamos estipular que o banco vai crescer 5% nesse ano. Já que o crescimento dele esperado está entre 4,5% e 8,5%, a gente vai ser um pouco mais conservador e estipular um crescimento de 5%. Entrando aqui agora para a gente ver mais alguns indicadores do
do banco, no Investidor 10, a gente vê que hoje ele está sendo cotado a R$ 33,00, com uma valorização nos últimos 12 meses incrível de 40,8%, um PL de 8,5, que é um PL baixo, pois o Ibovespa hoje está com uma média em torno de 9 vezes, porém a gente tem que comparar também com o histórico da empresa, né, que a gente vai ver logo logo. Um PVP de 1,77 e um dividend yield de 8,22 nos últimos 12 meses. Bom, olhando aqui o histórico do PL da empresa, a gente vê que ela chegou a ser negociada 14,4 vezes no ano de 2020 e nas suas mínimas 7 vezes aqui no ano de 2016, 2017, 2021, 2022, ela chegou a bater também esse valor, e o mínimo foi de 6,4 vezes no ano de 2024, que se mostrou um ótimo momento para a compra do Itaú nesse momento. Hoje a empresa negocia, como a gente viu, a 8,5 vezes e está bem em cima praticamente da média da empresa, ou seja, pelo PL ela não está nem cara nem barata. O payout que a empresa entregou nos últimos 2 anos foi de 60% aproximadamente, né? 55% no ano, 67% em outro, mas o problema do Itaú é que ele oscila muito no seu índice de payout. Até ele pegou fama de mal pagador de dividendos entre os anos de 2021 até 2023, porque estava pagando entre 25% e 35% de payout. Mas para esse ano que vem, segundo a administração, eles tendem a manter em 60% de distribuição dos seus lucros. Margem líquida da empresa 11,84% e um crescimento anual composto, que é o CAGR, né, de receitas de 15,2% nos últimos 5 anos e de lucros 23,22%. Ou seja, os 5% de crescimento que a gente vai estipular para a empresa nesse ano está muito conservador, visto que ela cresceu tudo isso nos últimos 5 anos. Nos dividendos, a empresa tem uma média ruim nos últimos 5 anos, né, de 5,4 vezes, isso porque ela passou de 2020 a 2023 pagando um payout bem baixo, porém nos últimos 2 anos ela pagou um dividendo muito bom, né, de 8,9% e 8,2%. Aqui nos dividendos pagos a gente vê uma crescente, né, nos últimos anos, o que é muito bom para nossa estratégia, e a frequência de pagamentos da empresa é bem constante, né? Ela paga todo mês uns centavinhos, como diz o Barsi, aproximadamente 2 centavos, né, nem 2 centavos por ação, e faz alguns pagamentos grandes nos meses de agosto e aqui mais outro para março, né? Então esses são os 2 meses que ela paga um dividendo mais substancial. E aquele pinga-pinga frequente de um valor baixinho todos os meses. Aqui nesse gráfico a gente consegue enxergar a inconstância do payout da empresa, né? Então ela sobe em alguns momentos bastante, depois recua e agora ela vem subindo novamente. Porém, o lucro líquido, que é essa barra azul, teve uma queda em 2020 devido à pandemia, mas no restante dos anos, crescimento de lucros todos os anos. Aqui uma comparação do Itaú com os índices do Ibovespa, o IFIX e o CDI, podemos ver que ela deu um banho em todos, né? Rentabilizando incríveis 140% nos últimos 5 anos e 652% nos últimos 10 anos. A empresa hoje vale 377 bilhões de reais na bolsa, tem 10,78 bi de papéis, e a gente vai precisar desse número para calcular o preço teto depois, um free float de 53% praticamente, tag along de 80%, e esse é um dado importante para algumas pessoas, né, que não investem em algumas empresas que não detêm tag along, e uma liquidez diária bem satisfatória, né, uma vez que é um dos maiores bancos do país, com 13 milhões de reais sendo negociados por dia. Aqui mais um gráfico mostrando o crescimento de receitas e lucros da empresa, onde a gente vê que ela saiu de 26 bilhões de lucro lá em 2015 para 42,13 bilhões de lucro em 2024. Esse é um gráfico que eu gosto de olhar bastante para as empresas que eu penso em investir também, né, que é uma comparação entre o lucro versus a cotação da empresa. A gente consegue ver que houve um descasamento da cotação em relação ao lucro no ano de 2024, né? Abrindo essa boca de jacaré aqui entre cotação e lucro. Porém, agora já fechamos esse gap, né? Que mostra pra gente que a empresa já não tá mais uma barganha igual ela tava no final do ano passado. Bom, e já passando pro cálculo do nosso preço teto, nós vamos precisar de algumas informações aqui do quadro de resultados da empresa, né? Que seria o lucro líquido de 2024, de 42 bilhões, o payout que a gente já sabe que tá sendo de 65% nos últimos 2 anos e o número total de papéis da empresa. Bom, passando então aqui para nossa planilha que vocês já conhecem, nós já incluímos aqui o lucro líquido anual de 2024 do Itaú, que foi de 42 bilhões 130, só que nós temos que acrescentar o crescimento que nós falamos, de 5% estimado para esse ano. Então vamos aqui igualar e colocar vezes 1,05. Então o lucro líquido da empresa neste ano deve ser na casa dos 44,2 bilhões de reais. É muito dinheiro. Uma quantidade de papéis de 10,7 bilhões, um payout de 65%. Temos então que a empresa deve entregar para o seu acionista esse ano R$ 2,33 de dividendo por ação. Isso daria então um preço
teto para 6% de R$ 38,84, para 8% R$ 29,13 e 9 e 10% já está bem fora, né, com R$ 25, R$ 23 de preço teto. Então hoje, como a empresa está sendo negociada a R$ 32,68, a gente vê que ela está entre o preço teto para 6% e 8%. Isso, claro, se a empresa mantiver a proposta de entregar 65% de payout, né? Bom, pessoal, vimos então que o Itaú ele conseguiu entregar resultado para o seu acionista com uma consistência que nenhum dos seus concorrentes conseguiu aqui dentro do país. Devido ao seu índice de eficiência e o controle rigoroso da sua inadimplência, o banco ganha esse título de melhor banco do país. Só que não é porque a empresa ela é a melhor do setor que ela se configura a melhor oportunidade de investimento para aquele momento. Você precisa entender e saber qual que é o preço ideal que você precisa pagar naquela ação para que ela faça sentido para sua estratégia. No meu caso, eu gosto de me basear no preço teto para comprar as ações. E hoje a gente consegue ver que o Itaú ele está abaixo do preço teto para 6%, o que é o mínimo que a gente espera para uma empresa de dividendos. Ou seja, se você se contenta com o piso de dividend yield esperado para essa estratégia, o Itaú é um bom banco para se investir hoje. Mas se você prefere uma margem de segurança um pouco maior e comprar a empresa com preço teto abaixo de 8%, por exemplo, o ideal seria que você esperasse uma correção para poder estar entrando no Itaú. E lembre-se, né, se você incluir o Itaú na sua carteira ou qualquer empresa, mantenha-se atualizado sobre os resultados trimestrais da empresa e os detalhes que possam fazer com que essa empresa pare de ser interessante em algum momento. Por exemplo, o Itaú, não que ele vai deixar de ser interessante, né, mas um ponto que você deve se atentar é a questão da inadimplência que vem estabilizando e tomando uma crescente. Bom, hoje eu não tenho Itaú na minha carteira, mas eu estou aguardando ansiosamente por uma oportunidade, porque essa é uma das melhores empresas que a gente tem na nossa bolsa de valores. Se provou ao longo do tempo, consegue manter receitas e lucros constantes e crescentes, paga um bom dividend yield e vem se atualizando tecnologicamente. Bom, e se você gostou desse vídeo e gostaria de aprender como analisar os demais setores do BEST, que são os setores perenes da nossa economia, eu vou estar deixando aqui uma playlist com todos os setores estudados por nós. E se você chegou até aqui, por favor, já deixa um joinha, se inscreve aqui no canal para que você apoie o nosso trabalho e não perca mais nenhum dos conteúdos que estão por vir. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu!